Aleluia. E chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, aleluia, e fechadas as portas do lugar onde os discípulos, com medo dos judeus, se ajuntaram, apareceu Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja nessa manhã. Aleluia. Quantos estão felizes por estar na casa do Pai Eterno? Amém? Aleluia. Aleluia. Manhã gloriosa, onde estamos aqui louvando, adorando o nome do Eterno, Deus de toda glória. E o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e exaltando o Deus Espírito Santo que está no nosso meio, operando e falando com cada coração. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Gostaria de convidar a igreja, por gentileza, a colocar-se de pé. Nós vamos estar lendo o versículo da palavra do Senhor. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10. João, capítulo 10 e versículo 10. Aleluia, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Que diz o seguinte: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Amém? Amém. Aleluia. Eterno e maravilhoso, bendito, Rei de toda a eternidade, o teu reino dura para sempre e a tua palavra é eterna, Senhor. Continua falando em cada coração, Senhor, aquilo que te apraz, Senhor. Muda a nossa vida e fala conosco, Senhor. Vem de perto nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Podeis tomar assento. Aleluia. Nós estamos cantando cada música maravilhosa aqui hoje, né? Cada canção de exaltação ao nome do Senhor. E como a pastora Patrícia estava falando aqui, uma porta se abriu, uma porta na eternidade, uma porta espiritual, uma porta de conquista, uma porta de oportunidade para nós, e nós devemos estar ligados, amém? Para entrar por essa porta, para sermos abençoados por Deus e estarmos ligados com aquilo que o Senhor tem para nós. Deus já tem falado aqui nessa manhã, através de testemunhos, através também do seu Santo Espírito falando em cada coração, pessoalmente. Mas eu vou dividir um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração com a igreja nesta manhã. E eu quero começar perguntando a cada um de vocês: qual é a sua expectativa hoje neste lugar? O que você trouxe? Qual foi a sua expectativa nessa manhã, quando você levantou, quando você acordou? Qual a expectativa no seu coração para o culto de hoje? Qual a expectativa no seu coração para o dia de hoje? Qual a expectativa que você tem para o restante dessa semana? Qual a expectativa que você tem para o resto do mês, para o resto do ano? Qual a expectativa que você tem para o resto da sua vida? Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre a nossa expectativa, né? Deus tem muitas coisas para nos dar hoje. Já cantamos aqui: Deus vai cumprir os seus planos na minha vida. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem prometido, aquilo que Ele tem falado na minha vida e na sua vida. E com a parte de Deus a gente não precisa se preocupar. Mas e a nossa parte? Qual é a nossa expectativa com relação àquelas coisas que Deus já tem falado na nossa vida? Aquilo que Deus já tem prometido para a nossa vida. Qual é a nossa expectativa hoje nesse culto?
Qual é a nossa expectativa? Ao sairmos daqui, o que vai ter acontecido, o que vai haver acontecido na nossa vida, quando sairmos desse culto? E eu quero dizer para vocês que isso tudo está relacionado à nossa expectativa. Está relacionado à nossa expectativa. Amém? Aleluia. E eu creio que hoje é um dia que Deus tem coisas novas para cada um de nós. Aleluia. Hoje é domingo, certo? Hoje é o primeiro dia da semana. Não é? E se a gente olhar para a semana tem quantos dias, irmãos? Tem 7 dias. Não é? Começa em que dia? No domingo. Começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado que é o 7º dia. E quando chega no 7º dia, depois do 7º dia, vem o quê? Vem o primeiro de novo. Não é? Vem o primeiro de novo. Então eu quero dizer para vocês que Deus tem um começo para você hoje. Aquilo que você está esperando, aquilo que você está procurando de Deus, de acordo com a sua expectativa em Deus, pode começar hoje. Pode começar hoje na sua vida. Porque hoje é um dia de começo para cada um de nós aqui. E Deus marcou uma reunião especial neste lugar com você hoje, para falar bem de perto com você. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. O versículo que nós lemos aqui, João 10:10, diz assim: o ladrão veio para matar, não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida, que tenham vida e a tenham com abundância. Se nós prestássemos atenção nesse versículo, em quem estava falando esse versículo, que era Jesus Cristo, se nós prestássemos atenção nisso, esse versículo somente seria o bastante para nós estarmos aqui saltando, pulando de alegria, porque Deus, através do seu Espírito Santo, está aqui no nosso meio para fazer verdadeiro ou verdadeira a palavra que Jesus Cristo falou para o seu povo, para a sua igreja. O ladrão, o inimigo, o adversário, não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e tenhas vida em abundância. E essa vida é revelada a nós através da pessoa do Santo Espírito de Deus que está aqui em nosso meio. Amém? Aleluia. Então esse versículo de Jesus Cristo é mais do que suficiente, essa palavra de Jesus é mais do que suficiente para nós sairmos daqui regozijando na presença do Senhor, porque nós temos vida e temos vida em abundância. Amém? Aleluia. Mas não é assim com toda pessoa, não é assim com todos que estão aqui na igreja, todas as pessoas, 99% das pessoas aqui podem estar com a expectativa alta, mas pode ser que tem alguém aqui que está com a expectativa baixa. Porque a Bíblia fala de pessoas com expectativa baixa. E o escritor do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, se puder abrir lá no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, é um texto bem conhecido. Nós vamos meditar alguns momentos a respeito desse texto do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Porque existe, irmãos, oportunidades que nós recebemos, existem portas que se abrem, que nós devemos passar por elas. E tudo depende da nossa expectativa. Mas tem pessoas, tem gente que vem ao culto, Atos no capítulo 3, que vem ao culto, que vem à casa do Senhor, com baixa expectativa. Tem gente que vem com baixa expectativa. E eu creio em milagres neste lugar, nesta manhã. Eu creio em portas se abrindo, eu creio em vitória, eu creio em bênção. Eu creio em portas de Deus se abrindo neste lugar. Amém? Essa é a expectativa que eu tenho. Certa vez, o profeta Elias, falando com o rei Acabe, depois, vocês lembram da história de Elias que edificou o altar e os profetas de Baal também sacrificaram para o Deus deles?
e tudo mais, e teve aquela batalha ali, e finalmente Deus respondeu a oração de Elias com fogo, e depois de tudo aquilo acontecer, então os profetas de Baal foram mortos, certo? Depois daquilo tudo acontecer, porque havia seca na terra, o profeta Elias disse para Acabe: olha, come e bebe, Acabe, tá? E te apressa, porque ruído há de muita chuva. Há ruído de muita chuva. Agora eu quero que vocês prestem atenção na expectativa do profeta Elias. O tempo era de seca, não estava chovendo, porque Deus havia cerrado os céus. Não estava chovendo, mas o profeta falou para o rei Acabe: ruído há de muita chuva. Veja a expectativa do profeta Elias. Ele já estava ouvindo, se havia ruído é porque tinha barulho. Ele já estava ouvindo o barulho da chuva. Mas já estava chovendo, irmãos? Não estava chovendo ainda, mas ele já estava ouvindo o barulho das chuvas. Essa é a expectativa que nós devemos ter quando nós nos ajuntamos na casa do Senhor, quando nós estamos enfrentando algum tipo de problema. Essa é a expectativa que nós devemos ter diante dos problemas, ou aqui na casa do Senhor, quando uma palavra profética é falada, quando uma mensagem é falada, quando uma canção é cantada e o Espírito Santo ministra no seu coração, então você deve começar a ouvir o barulho das chuvas. Amém? Amém. Aleluia. E não estava chovendo. E a Bíblia diz que o profeta Elias falou para Acabe aquilo, e depois o que ele fez? Ele subiu para o monte, colocou-se de joelhos, colocou a sua cabeça, o seu rosto em terra, e então começou a clamar a Deus. Não havia chuva ainda, mas ele tinha alta expectativa. Aleluia. Depois que ele orou, que ele se ajoelhou e orou e falou com Deus, ele mandou o moço dele. Ele disse: vai lá, olha para a banda do mar. Aí o moço foi lá e olhou, e o moço disse assim: olha só a diferença, a expectativa do profeta Elias e a expectativa do moço dele. E ele olhou para a banda do mar, ele voltou para Elias e disse assim: não tem nada, eu não vejo nada, não existe nada, não tem nada. Diferente a expectativa, né? Não vejo nada. O profeta Elias já ouvia o barulho da chuva, mas o moço nem via nada. Nem via nada. Aí o profeta Elias disse para ele: volta lá 7 vezes. Ele foi. Quando voltou da 7ª vez, ele disse assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Daí o profeta Elias falou para ele assim: vai e fala para Acabe, correr para casa que ele vai se molhar todo. Corre para casa que ele vai tomar um banho, porque a chuva está vindo. Amém? Aleluia. Essa expectativa. Você quer se molhar na chuva de Deus aqui nessa manhã? Aleluia. Então tenha a sua expectativa elevada. Aleluia, na presença do Senhor. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala o seguinte, um texto bem conhecido de todos, fala assim: Pedro e João subindo juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aqui está um homem. Aqui estava um crente. Não sei se ele era da igreja Betel de Coral Springs, não sei se era da Assembly of God de Boca, não sei de qual igreja que ele era, mas ele era um crente. Ele era um crente, porque a Bíblia está falando que todos os dias ele ia à igreja. Todos os dias ele ia à igreja. Aleluia. E eu não estou falando aqui que você não vai à igreja, que você não é crente, ou que você vai pouco à igreja, mas esse homem também era crente. E às vezes a gente vem à igreja também. Por favor, um pouquinho d'água assim. E a gente muitas vezes vem à igreja, mas vem à igreja com baixa expectativa. Esse homem, ele vinha à igreja e todos os dias ele era carregado. Todos os dias ele era carregado. Aleluia. Aleluia. É difícil, né? É difícil para alguém ser carregado, e também é difícil para aqueles que carregam.
Porque já pensou a responsabilidade daquele que carrega, todo dia ter aquele compromisso, né, Tiago? Já pensou você aqui no líder do louvor? Já pensou se tivesse que todo dia sair do seu roteiro para ir pegar alguma pessoa e trazer aqui para a igreja, além do compromisso de vir para cá cedo, para ensaiar o louvor, tudo, era mais um compromisso. Então não é fácil. Não é fácil ser carregado e também não é fácil carregar. Mas esse homem, ele vinha à igreja todos os dias. Só que ele era colocado à porta. Ele era colocado à porta. E ali na porta o que ele fazia? Ele pedia esmola. E ele, a Bíblia diz que ele nasceu assim. Já do ventre da sua mãe ele nasceu assim. E ele com certeza, um adulto já, vários anos fazia isso ali. E ele se acostumou. Irmãos, a pior coisa que existe na vida do crente é se acostumar com a vida espiritual medíocre, pobre, uma expectativa baixa. Você vem à igreja do Senhor e volta para casa e nada aconteceu na sua vida. Você vem com uma necessidade para cá, para a igreja, e volta com duas para casa. Você vem com um problema aqui e você acha que acabou o seu problema aqui, e você volta para casa e o seu problema está lá igual, a mesma coisa. E passam anos, e eu não estou dizendo que a gente não deve ter problema, eu estou dizendo que a nossa expectativa deve ser elevada, porque quando nós elevamos a nossa expectativa confiando no Senhor, Ele abre as portas espirituais e nós passamos pela porta e recebemos a bênção. Pode ser que não seja hoje ou amanhã, mas a vitória chega. Esse homem aqui estava há muitos anos já. Muitos anos. Muitos anos. E ele ficava ali na porta pedindo esmola. Aí, o que aconteceu? E a palavra aqui diz assim, ó, ele ficava na porta formosa para pedir esmola aos que passavam. Muita gente passava ali naquela porta, entrava no templo, sempre, muita gente passava. Muita gente rica, muita gente de posição, muita gente passava ali. E eles nem se importavam com o rosto. Com certeza davam esmola. Mas você já viu quando a pessoa dá esmola para alguém que está na rua? A gente, normalmente, quem é que pega o dinheiro maior, a nota de 100, e dá para uma pessoa que está pedindo e deixa as moedinhas lá no seu carro? Não, normalmente a gente pega o dinheiro trocado e dá para a pessoa, não é assim? Ou é só eu que faço isso? Pega o trocado e dá para a pessoa e fica com a nota de 100 no bolso, né? E com certeza não era diferente lá. E o homem lá com a latinha pedindo esmola, as pessoas ricas que iam na igreja também passavam ali e jogavam alguma coisa. Jogavam alguma coisa. Mas aquilo que eles jogavam ali, durante todos aqueles anos, nunca mudou a realidade da vida daquele homem. Nunca mudou. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela pessoa que se colocava ali na porta, pedindo esmolas, ela ia para ali todo dia, ia para a igreja assim. Mas ela ia esperando aquilo que as pessoas podiam fazer por ela. Se nós viemos à igreja só para ver o que está acontecendo, o que o irmão pode fazer por nós, o que a irmã pode fazer, o que o pastor vai pregar, o que aquele vai cantar, o testemunho que alguém vai me dar, e a gente fica assim, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, fica só nessa expectativa de receber alguma coisa das pessoas que estão passando. Nós estamos missing the point. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque aqui, o que é esse lugar aqui, irmãos? É a casa de quem? De Deus. É o lugar onde supostamente Deus está, não é? Então, se nós viemos aqui da casa de Deus esperando no pastor Samuel, nós estamos certos, pastor? Se nós viemos aqui esperando no que o louvor vai cantar, nós estamos certos, Tiago? Se alguém está aqui hoje esperando simplesmente receber uma mensagem bonita, talvez nem isso receba. Mas se receber, também não vai passar disso. Agora, se você saiu da sua casa e veio com a sua expectativa alta
para ouvir a palavra de Deus, para exaltar o nome do Eterno e para dizer para Ele: hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia que a porta vai se abrir, eu vou passar por ela, hoje é o dia que eu vou parar de pedir na porta formosa e eu vou me levantar do meu lugar. Aleluia. Aí você vai receber a bênção, amém? Amém. Aleluia. Aí o texto bíblico fala assim: e ele viu a Pedro e a João, que iam entrando também no templo. E ele pediu também para eles que desse esmola. Tão acostumado que ele nem ficava mais quieto no cantinho dele com a lata. Para ele era tão comum aquilo, que ele já via a pessoa, ele: dá uma esmola aí, dá uma esmola aí. Balançava a latinha com as moedas ali dentro, né? Balançava a latinha, chamava a atenção das pessoas e já pedia, porque para ele era muito comum. É muito comum, ele já estava acostumado. Então, irmãos, vamos sair dessa nossa vida habitual, dessa coisa habitual, de vir para a igreja, ouvir a palavra e sair daqui e chegar lá fora fazermos a mesma coisa. Fazermos a mesma coisa, vamos mudar, pedir ao Espírito Santo, como nós estávamos cantando aqui, não é verdade? Deus vai fazer o impossível, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai fazer o impossível por mim. Então hoje aqui nós vamos ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, vamos deixar que essa palavra seja plantada no nosso coração e vamos sair daqui para viver uma vida diferente na presença de Deus, amém? Amém. Aleluia! Ele chama Pedro e ele chama João para que receba esmola. E João com Pedro, a Bíblia fala que olharam para ele. Olharam para ele. E eles disseram assim para ele: olha para nós. Olha para nós. Aí Pedro fala assim para ele: olha, nós não temos prata nem ouro. Você já pensou parar perto de uma pessoa que está pedindo dinheiro? E a pessoa diz assim: eu preciso de dinheiro, Tiago. Desculpa usar você como ilustração, que está sempre aqui perto, e a gente tem mais... Né? Chegar para a pessoa assim: eu preciso de dinheiro, Tiago, eu preciso tanto. E o Tiago dizer assim: eu vou te dar um negócio, mas eu não tenho dinheiro. Poxa vida, mas o que eu estou precisando, o que eu estou pedindo, o que eu estou precisando é o dinheiro. O que eu quero é o dinheiro. Aí Pedro vira para ele assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, eu não tenho dinheiro. Aí, com certeza, o cara que estava pedindo esmola pensou assim: então, não precisava nem parar, podia continuar o teu caminho para no templo. Né? Para que parar então, se você não tem prata e nem ouro? Aí Pedro fala para ele assim: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Aleluia. É importante essa palavra de Pedro, muito interessante, porque ele diz assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Porque nós só podemos dar alguma coisa daquilo que nós temos, irmãos. Nós só podemos dar para alguém aquilo que nós temos. Se nós temos amor no nosso coração, nós podemos dar amor. Se nós temos misericórdia na nossa vida, nós podemos exercer de misericórdia. Se nós temos compaixão, nós exercemos a compaixão. Aquilo que nós temos, nós damos. Se nós temos vida em nós, através de Cristo Jesus, nós podemos dar vida. Amém? E Pedro disse assim: mas aquilo que nós temos, nós te damos. E ele pega e ele faz isso. A mão direita. E disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Aleluia. Aleluia. Pedro toma ele pela mão direita. Por que ele toma o cara pela mão direita? Você já notou que a gente sempre se cumprimenta com a mão direita? Eu não sei as pessoas que são esquerda. Tem alguém canhoto aqui, a não ser a minha esposa? Minha filha. Ok. Você é canhoto? Você é lefty? How are you? Good. Ele não me cumprimentou com a mão esquerda, né? Ele me cumprimentou com a mão direita. Amém? Você sabe por que isso? Porque a mão direita é a mão destinada a abençoar as pessoas. A ser estendida para abençoar. A mão direita. Quando Pedro estendeu a mão para aquele homem e pegou na mão dele, ele estava abençoando aquele homem com vida e saúde. E ele disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele foi e recebeu a vida de Deus que estava em Pedro. Aleluia. E ele se levantou. Aleluia. Depois que ele se levantou,
Depois que esse homem se levantou, vocês acham que ele pegou a latinha dele e continuou pedindo esmola? Não. Ele não pegou mais a latinha dele e continuou pedindo esmola. Porque a partir daquele momento que ele recebeu a palavra de vitória, ele saiu daquele lugar e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele não desejou mais viver aquela vida de pedinte, de esmoleiro, de pedir esmola, de pedinte ali na porta. Ele mudou de vida. E mudou de vida assim radicalmente, tão repentinamente, que quando ele levantou dali, a Bíblia não diz que ele simplesmente levantou, ele diz que saltou. Ele saltou. Ele saltou. E tem alguma coisa estranha aqui, porque a Bíblia, no texto que nós lemos, fala que esse homem, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. O que significa que ele não sabia andar, não havia aprendido a andar. Mas eu quero dizer para vocês que a bênção que Deus tem para nós, ela vai muito mais além daquilo que a gente imagina. É muito superior àquilo que a gente pensa. Porque esse homem não precisou entrar numa escolinha para aprender a andar. Não precisou que ninguém ficasse segurando na mão dele para ele começar a dar passo. Quando Jesus curou ele, ele foi restaurado. Ele já conseguiu caminhar. Ele saltava e caminhava e exaltava a Deus. E andava com Pedro e João. E com certeza alguém até pensou, se alguém não conhecia ele ali, alguém até pensava assim, será que ele é um dos apóstolos, também um dos discípulos? Mas não era o coxo que estava na porta. E outros, grande parte do pessoal ali conhecia quem ele era. E a Bíblia diz que ele entrou na igreja e começou a louvar a Deus. Antes, ele era carregado e ficava só na porta. Depois que ele foi curado, ele entrou no templo e começou a louvar a Deus. Aleluia. Quando começa a nossa verdadeira adoração ao Senhor? É quando nós temos aquele momento de restauração na presença do Senhor. Ali começa a nossa vida realmente de adoração ao Senhor. Não importa quantas vezes por semana você vem à igreja. Não importa quantos anos da sua vida você tem gasto vindo à igreja, sendo religioso, seguindo uma família tradicional, religiosa, não importa. O que importa para Deus é aquele dia que você tem um encontro com Ele. Aleluia. Um encontro com Jesus Cristo. E dali em diante você começa a testificar das maravilhas de Deus na tua vida. Amém? Amém. Aleluia. Então hoje, irmãos, abriu-se uma porta aqui. Uma porta de Deus. E você hoje tem oportunidade de sair daqui vitorioso ou não. De sair daqui com a bênção na sua mão ou não. Aleluia. De sair daqui transformado ou não. De sair daqui curado ou não. De sair daqui alegre ou não. Isso tudo depende da sua expectativa, não no homem, mas em Deus, em Jesus Cristo, aquele que dá vida, aquele que morreu no Calvário, aquele que ressuscitou e está sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso, para te dar a vitória nessa manhã. Amém? Aleluia! Gostaria de convidar a igreja a colocar-se de pés, não vou me alongar, isso foi o que o Senhor colocou no meu coração para falar. Eu quero dizer para você, nessa manhã, a palavra que eu trouxe aqui nessa manhã não foi uma palavra de colocar todo mundo saltando, pulando, rodopiando, mas é uma palavra de você meditar. Que Deus tem para você, irmão, é muito mais além daquilo que você está acostumado a fazer, daquilo que você acha que é o seu limite. Não, o meu limite é esse aqui. Eu só sei cantar na igreja. Aleluia. Você sabe ganhar alma também, porque você tem uma boca. Eu só sei ensinar as crianças. Não, você sabe dobrar o seu joelho e falar com o Pai também. Eu só sei tocar um instrumento. Não, você sabe convidar também muita gente para aceitar Jesus, para vir conhecer o Senhor. Deixa o Senhor te usar. A Bíblia diz que nós somos o barro, Ele é o oleiro, e Ele faz de nós conforme lhe apraz.
vaso para a glória dele. Deixa Deus te usar. Porque se você confiar na sua própria força, nós somos muito limitados. Mas se nós deixarmos, nos esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar através